Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Lloyd Frontera e Javier chegam aos pântanos de Marit. Lloyd Frontera reflete que, por centenas de anos, ninguém pisou neste deserto. No entanto, para fins administrativos, as partes do norte pertencem ao Visconde Lacona e as partes do sul pertencem ao Barão Frontera. Ele pondera que o Visconde Lacona esperou até que a terra fosse recuperada para afirmar sua propriedade, tentando apoderar-se desta terra rica e fértil sem fazer nenhum esforço próprio. Ele reconhece que a parte norte das zonas úmidas pertence ao Visconde Lacona, pelo menos por enquanto. Dirigindo-se ao Visconde Lacona, Lloyd Frontera questiona se ele está sugerindo que eles estão invadindo as terras de sua senhoria. Um homem de cabelos castanhos afirma que, como súdito de Sua Alteza Real, o Visconde Lacona recebeu direitos sobre essas terras. Lloyd Frontera responde dispensando-o, afirmando que são nobres conversando e questionando por que alguém de status inferior não ficaria de boca fechada. O homem de cabelos castanhos fica irritado e os soldados o olham com surpresa. Enquanto isso, Lloyd Frontera se aproxima, curvando-se, e se apresenta como o filho mais velho do Barão Frontera. O Visconde Lacona reconhece ter ouvido falar de seu comportamento grosseiro, expressando que não tem nada a dizer a ele e o instrui a trazer seu pai. Javier observa e pensa em quão rude o Visconde Lacona é. Irritado, Lloyd Frontera coloca o dedo no ouvido, e o Visconde Lacona pergunta se ele não o ouve, instruindo-o a trazer o Barão Frontera. Lloyd Frontera recusa, afirmando que ouve muito bem, comparando o pedido ao zumbido de uma mosca irritante. O Visconde Lacona pergunta onde está a mosca e olha rapidamente ao redor. O homem de cabelos castanhos sussurra para ele que Lloyd Frontera o está insultando. O Visconde Lacona fica furioso e pergunta se ele realmente fez isso. Lloyd Frontera responde, citando o título 321 da Lei de Terras do Reino, reivindicando isenção especial para o desenvolvimento de terras áridas. O Visconde Lacona grita, "Espere um minuto", e dirige comentários abusivos a ele. Em resposta, ele calmamente declara que a cláusula 1 é o objetivo, explicando que o objetivo da lei diz respeito ao desenvolvimento de terras áridas de longa data e ao estabelecimento da propriedade das terras recuperadas. O Visconde Lacona o incentiva a ouvir, e ele prossegue com a definição da cláusula 2, esclarecendo que terras áridas se referem a terras abandonadas há mais de 100 anos, sem a presença de atividades residenciais ou de cultivo. Continuando, ele detalha a propriedade da cláusula 3. Qualquer terra que atenda aos requisitos especificados será reconhecida como pertencente ao incorporador da terra árida. Ele descreve os critérios. Primeiro, a terra deve ser desenvolvida com um propósito claro, por meio do investimento de capital e mão de obra. Segundo, deve ser capaz de sustentar uma construção residencial. Terceiro, deve sustentar a atividade agrícola de longo prazo. Ele acrescenta a quarta condição, afirmando que a terra deve ter produzido pelo menos uma colheita de uma variedade de cultivo especificada por lei. Enquanto caminha, ele pega um vegetal do chão como exemplo. Ele os instrui a pegar essas sementes, plantá-las ali e cuidar delas. É para se livrar das pragas enquanto entrega um saco de sementes. Parabenizando a todos, ele testemunha a histórica primeira colheita dos pântanos de Marti, afirmando que não há custo algum. Ele não é tão rude e ri. O Visconde Lacona se pergunta de onde esse pirralho veio e se ele planejou tudo isso antes deles. O vegetal é entregue ao Visconde Lacona com as palavras, "Aqui, leve isso como um presente", e um pedido para que ele, por favor, deixe a terra. O Visconde Lacona fica irritado e todos vão embora. Javier pergunta se ele ouviu alguma profecia sobre a chegada deles. Ele questiona o que é essa profecia e afirma que não é a primeira vez que lida com esse tipo de sanguessugas, tentando roubar o trabalho árduo de outra pessoa. Depois de um tempo, os soldados ficam tão animados e exclamam:
Mestre Lloyd salvou suas terras, 3 vivas para ele. Ele olha para eles e pergunta se ele está pagando para torcerem por ele, e então os instrui a voltarem ao trabalho. O pesado. A chuva começa e ele observa suas plantas. Ele se senta perto das plantas e reflete que, com o fim do verão, o outono chegou trazendo chuvas torrenciais. Ele fez centenas de simulações, mas não há espaço para complacência. Javier chega e levanta um guarda-chuva para ele, enquanto ele pensa que precisa ficar e garantir tudo até o fim. Ele precisa ver se os pântanos de Marte podem realmente ser úteis. Após algum tempo, a chuva para e o sistema o notifica de uma conquista monumental na construção. Ele deixou uma marca indelével na história da engenharia civil no continente da Laurásia. Como recompensa, ele recebeu uma grande quantidade de experiência em habilidades. O sistema o notifica de que a habilidade de topografia foi aprimorada em 2 níveis, atingindo o nível intermediário de topografia 3 e adicionando a avaliação de custos de terreno e varredura subterrânea. O sistema mais uma vez o notifica que a habilidade de design foi aprimorada em 2 níveis, alcançando o nível intermediário de design 3 e introduzindo impressão de mapas, marcação de plantas baixas e modo de simulação 2D, 3D. Ele recebe outras notificações indicando que seu índice de aprovação com o barão aumentou em mais 5, assim como com a baronesa, Javier, Barne e os moradores da cidade, todos em mais 5, exceto com os moradores da cidade que é mais 3. Seu RP atual chega a 13. Ele sorri e diz, agora para a próxima etapa. Enquanto isso, no condado de Loconavi, o Visconde Locona exclama, o que são esses incentivos para a migração de terras recuperadas? Ele bate a mão na mesa com raiva. O administrador confirma que eles estão fornecendo a terra gratuitamente com proteção total por 3 anos. No entanto, em troca, os moradores devem viver lá por 5 anos, e a migração está sendo restringida. O Visconde Locona responde, dizendo que isso significa que os moradores passarão os últimos 2 anos cultivando a terra furiosamente, e eles serão os donos. A terra é deles. Ele pensa no Pantanal de Marti, se tornando a galinha dos ovos de ouro, e sente uma pontada de ciúmes percebendo que aquela terra era sua, e que metade lhe pertencia. Determinado a não abrir mão daquela terra fértil, ele fala novamente para o administrador e o instrui a trazer o supervisor da oficina de matrizes. Alguns dias depois, pela manhã, Lloyd Frontera acorda na cama e se pergunta por que sua cabeça dói tanto. Ele se pergunta se todos os longos dias finalmente o alcançaram. Apesar da dor, ele percebe que não pode simplesmente rolar na cama e precisa organizar as sessões e a distribuição. Ele chama Javier para se levantar, informando-o de que está indo trabalhar. Ele questiona por que Javier parece tão distraído e pergunta se ele também está tão cansado. Javier, segurando a cabeça, levanta-se e menciona que isso nunca aconteceu antes e que a dor de cabeça é bastante forte. Ele pensa por um momento considerando se não pode ser isso. Emily, a empregada da propriedade do barão, entra no quarto e pede desculpas, mencionando que está com uma forte dor de cabeça desde o início da manhã. O Sr. Penny Allop, um fazendeiro da aldeia, também segura a cabeça e informa que não é só ele. Sua esposa e seus filhos pequenos estão com dores de cabeça. Enquanto carrega ração para as vacas no ombro, Michael, o rapaz da fazenda responsável pelas vacas, acrescenta que as vacas pararam de beber água desde ontem, correndo o risco de desidratação. Lloyd Frontra e Javier chegam à aldeia. Lloyd Frontra observa que a situação está afetando todos na aldeia e os animais estão evitando água. Ele acha que sabia disso. A água deve estar causando isso. Refletindo sobre a situação, ele reconhece que uma das armas mais fortes que possui atualmente é seu conhecimento deste mundo, semelhante ao do livro Cavaleiro de Sangue e Fogo. No entanto, ele também percebe que, após o incidente com a formiga selvagem, há coisas que não aparecem no romance. Considerando o possível interesse do Visconde Lacone em recuperar o pântano de Merit, ele pesquisou sobre esses indivíduos e descobriu algo notável. Ele considera que a principal fonte de renda da região de Lacona
reside em sua misteriosa tecnologia de tingimento e na fruta ladona usada em sua tintura. Percebendo o impacto potencial, ele fica furioso e insulta Lacona. A cena então muda para o palácio, onde Arcos Frontra pergunta sobre o que foi dito. O homem de cabelos castanhos explica que não deveria ter sido difícil para ele entender. Eles exigem metade dos pântanos recuperados de Marte e, em troca, deixarão de despejar suas águas residuais de tintura. Arcos Frontra reage, afirmando que o que estão fazendo é chantagem. O homem de cabelos castanhos reconhece isso como chantagem, e quando questionado sobre não temer a lei, responde com segurança que estão preparados para enfrentar as consequências legais. Ele sugere que Arcos Frontra o leve ao tribunal perante o Visconde Lacona. Arcos Frontra, expressando sua raiva, questiona se o homem de cabelos castanhos não tem medo da lei. Ele promete levá-lo formalmente ao tribunal perante o Visconde Lacona, batendo as mãos na mesa. Imperturbável, o homem de cabelos castanhos insiste que a Arcos Frontra deve prosseguir e entrar com ação judicial, afirmando que pode até ganhar. No entanto, ele ressalta que levará pelo menos 2 anos para um veredito, e com as custas judiciais e o custo de obtenção de água potável, a Arcos Frontra conseguirá resistir por tanto tempo? Enquanto isso, ambos se levantam, e o homem de cabelos castanhos diz: bem, então, ele aguarda com expectativa sua sábia decisão. Arcos Frontra afirma firmemente que seu filho e seu povo investiram sangue e suor na terra, e ele não dará a um ser vil como o homem de cabelos castanhos um único centímetro dela. Em resposta, o homem de cabelos castanhos se curva diante dele. Aproveitando a oportunidade, Lloyd Frontra e Javier abrem a porta e rapidamente o subjugam, fazendo-o cair. Lloyd Frontra então revela que parece que seus vizinhos parasitas estavam adulterando a água do rio. Ele se curva e sugere discutir contramedidas. O homem de cabelos castanhos, irritado, questiona se ele havia insultado seu mestre. Ele responde que o assustou, expressando surpresa por parasitas conseguirem entender os humanos. Em resposta, o homem de cabelos castanhos desembainha sua espada e declara, furioso, que ele insultou a sua honra 2 vezes. Em nome de Kurnat, ele desafia Lloyd Frontra para um duelo. Ambos partem e se envolvem em um duelo. Lloyd Frontra golpeia repetidamente a cabeça do homem de cabelos castanhos com uma pá, fazendo-o gritar e implorar por misericórdia, dizendo que cede e implorando para que Lloyd Frontra pare de bater nele. Lloyd Frontra concorda, afirmando estar satisfeito, mas depois menciona que é por tratar o barão com desrespeito e continua batendo nele repetidamente. Arcos Frontra o questiona animadamente sobre por que ele ainda está atacando quando o duelo termina. Javier observa o barão, notando que nunca o viu assim. Depois de algum tempo, o homem de cabelos castanhos retorna e encontra o Visconde Lacona. O Visconde comenta que mandou o homem chantageá-los, mas em vez disso, levou uma surra. O homem de cabelos castanhos implora por perdão, mas o Visconde Lacona, virando o bigode, pensa por um momento e então diz para esperar 1 minuto. Ele afirma que é um bom trabalho e que a única coisa que o barão pode fazer agora é levá-los ao tribunal. O Visconde Lacona sugere que eles podem enquadrar o caso como um ataque de um aristocrata imprudente, acrescentando 4 anos a todo o processo, e ele ri. Depois de um tempo, Lloyd Frontra ri e expressa que provavelmente entende o que o Visconde Lacona está pensando. No entanto, ele afirma que a baronia de Frontra jamais se envolverá em algo tão dispendioso. Ele declara que eles superarão a situação por meio de seus próprios métodos, enfatizando que trabalharam esta terra com sangue, suor e lágrimas. Ele declara seu compromisso em protegê-la do mal da ganância. Lloyd Frontra descreve seu plano. Primeiro, eles resolverão o problema da água potável construindo um reservatório. Eles cavam um buraco para armazenar água, e Hameng enche o lago. Lloyd Frontra imagina humanos trazendo água de um local a montante antes que ela se torne poluída. O sistema o notifica de que a habilidade de Hameng está no nível 3. Javier observa o lago e o reconhece como uma boa solução. No entanto, ele observa que nem ele nem Hameng
conseguirão descansar nem por um dia. Lloyd Frontra concorda, reconhecendo que esta é apenas uma solução temporária. Ele revela a intenção de construir um sistema de abastecimento de água e infraestrutura para trazer água do Lago Capua, nas montanhas do leste. Javier afirma que a distância é considerável e que apenas a mão de obra envolvida seria benéfica. Ele responde reconhecendo a perda como significativa, mas garante que garantirá um valor substancial pela construção. Ele afirma estar buscando um lucro 10 vezes maior, talvez até 100 vezes maior, enquanto se afasta. Vários meses depois, a cena muda. O Visconde Locona examina alguns documentos e fica irritado, roendo as unhas. Ele questiona como tal situação pôde ocorrer, e o administrador o informa que o filho mais velho do Barão Frontra está solicitando uma audiência. O Visconde Locona, frustrado, grita que está ocupado e os manda embora. O administrador insiste que eles estão ali para ajudá-lo com qualquer problema que ele possa estar enfrentando. Lloyd chega para encontrá-lo e se mostra surpreso com a aparência do Visconde Locona. O Visconde Locona pergunta o que ele quer, e Lloyd responde, perguntando se ele ainda precisa ouvir que eles vieram ajudá-lo com seus problemas. O Visconde pergunta sobre as bobagens que ele está falando e afirma que não tem problemas. Lloyd insiste, sugerindo que talvez pudesse ajudar a salvar sua oficina de tinturaria em ruínas. O Visconde Locona o acusa de ser o responsável por ter arruinado sua oficina de tinturaria. Calmamente sentado no sofá, Lloyd Frontra reconhece que foi uma tarefa e tanto, verdade seja dita. Ele expressa gratidão pelas águas residuais que despejou deliberadamente no abastecimento de água, exigindo a importação de água do Lago Capua. Inicialmente, eles não tinham ideia de que ele havia despejado águas residuais intencionalmente, e foi seu adorável cavaleiro quem gentilmente os informou disso. Lloyd continua, contando como eles cavaram um caminho do lago até suas terras, instalaram os canos, os enterraram e encontraram vários desafios ao longo do caminho. O Visconde Locona, expressando frustração, ignora a conversa fiada, exigindo saber o que ele fez com sua oficina de tinturaria, enquanto batia a mão na mesa com raiva. Lloyd responde, afirmando estar impaciente, e pede que ele espere, pois está chegando a esse ponto. Continuando, ele descreve a situação em que encontraram um enorme vale no meio da rota. Lloyd então faz uma pergunta retórica, perguntando o que o Visconde Locona acha que eles fizeram, enfatizando que não tinham outra escolha. Segundo ele, eles tiveram que erguer um aqueduto em estilo romano, e um esforço significativo foi feito para extrair calcário para uso como material de construção. Enquanto isso, ele menciona que parte do calcário acidentalmente cobriu o fundo do vale, expondo todo o leito rochoso de calcário. O Visconde Locona interrompe, gritando, exigindo saber a relevância de tudo isso para sua oficina de tinturaria. Ele responde, explicando que a água daquele vale desce para sua oficina, e que foi o calcário presente na água que estragou todas as suas roupas. O Visconde Locona, furioso, grita sobre temer a lei e ameaça processá-lo na corte real. A resposta indica que levaria pelo menos 2 anos para um veredito, questionando se alguém se lembraria de seus bens até então. O Visconde Locona o insulta verbalmente, chamando-o de pirralho imprestável. Concluindo, ele afirma que, se tiver respondido às suas perguntas sobre seus problemas, estará se despedindo. O Visconde Locona o avisa que ele se envolveu com o homem errado, gabando-se de suas conexões na corte real. Ele ameaça fazê-lo pagar pelos danos muitas vezes. Lloyd Frontra expressa confusão, afirmando que há algo que ele não entende e pede que Javier esclareça. Javier explica que tudo o que ele fez foi provocar e enfurecer o Visconde Locona, prevendo que o Visconde provavelmente continuará a batalha judicial até o amargo fim. Ele observa que o Visconde Locona tem inúmeras conexões na capital e, se uma batalha judicial se iniciar, será custosa. Lloyd reconhece e diz a Javier para esperar, dizendo que verão quem tem mais a perder. Um mês depois, o Visconde Locona se curva e admite o erro, implorando por ajuda para salvar sua oficina de tinturaria.
Lloyd questiona se seus ricos contatos o informaram que ele não poderia ganhar o caso, considerando que já havia perdido quando seu homem admitiu má conduta intencional. O Visconde Locona admite imprudência e expressa profundo arrependimento. Lloyd, desinteressado em suas palavras, considera a situação. O Visconde Locona persiste, enfatizando como está deixando de lado seu orgulho e implorando por ajuda. Enquanto isso, ele responde, questionando o valor do que o Visconde Locona chama de orgulho. Ele pergunta se vale ao menos 1/10 de uma moeda de ouro, afirmando que a venderia 1000, não, até 10.000 vezes mais. Ele esclarece que não busca um pedido de desculpas. Tudo o que ele quer é uma simples assinatura. Se o Visconde Locona assinar o documento, eles poderão começar a fornecer água para sua oficina em 1 semana, e ele receberá um contrato. O Visconde Locona grita, argumentando que o preço é excessivamente alto e questiona como se pode dar um preço à água. Ele aponta a ironia, observando que a pessoa que lhe ensinou que a água não é de graça foi o próprio Visconde Locona. Depois de algum tempo, ele aborda seu pai, Arcus Frontra, que pergunta se eles estão de fato recebendo uma quantia tão alta todos os meses, enquanto examina o contrato. Ele afirma isso, mencionando que o próprio Visconde assinou o contrato. Ele observa que, com esse dinheiro, eles podem pagar todos os juros e ainda ter algum dinheiro sobrando. Lloyd aplaude e reconhece a generosidade do Visconde, rindo e refletindo que, embora o Visconde tenha iniciado o conflito, este acabou trazendo resultados positivos para o seu povo e para o seu senhor. No entanto, agora o Visconde parece quase o diabo. Lloyd continua a rir, contemplando que o contrato não tem uma data de término específica. Isso implica que eles estarão extraindo recursos do Visconde até o dia de sua morte, metaforicamente capturando-o concorrentes. Lloyd afirma que mesmo muito tempo depois da morte do Visconde, eles continuarão a explorar essa linhagem por gerações, enfatizando que não pode deixar o Visconde escapar com apenas um tapinha na mão. Lloyd pondera que, se pudesse trocar seus vasos sanguíneos por dinheiro, arrancaria tudo dele. Arcus Frontra interrompe, dizendo que tem algumas boas notícias para compartilhar, e pergunta por que seu rosto parece perturbador, afirmando que o está assustando. Lloyd responde com um pedido de desculpas, explicando que está muito feliz com o contrato. Arcus Frontra passa a discutir o antigo e desgastado tesouro recebido da tribo Orc, mencionando que o Conde Cremo demonstrou interesse em comprá-lo por um bom preço. Lloyd responde expressando confusão, pois alguém tão influente quanto o Conde Cremo poderia facilmente adquirir itens semelhantes novos. Arcus Frontra concorda, afirmando não conhecer todos os detalhes, mas compartilha que o Conde Cremo pretende usá-los para construir uma estátua. A cena muda para Cremo, cidade do comércio, onde o Conde Cremo está perto de uma janela e observa a protuberância do rio. Um monstro gigante, Gigatitã, emerge da água e solta um rugido. Javier afirma que eles partirão em 1 semana e que o sistema hidráulico de Lacona estará concluído nessa data para minimizar as despesas. Ele menciona que quer apenas cerca de 10 homens para acompanhá-los. Arcus Frontra, compreendendo a preferência de Lloyd, continua cortando os galhos de uma árvore. Javier o tranquiliza para não se preocupar, pois monitorará de perto o mestre Lloyd. Ele então reflete sobre um incidente passado em que um cavaleiro do Visconde Lacona tentou chantageá-lo para doar metade das terras pantanosas recuperadas de Merit. No passado, ele teria ficado apavorado e simplesmente as teria entregado. No entanto, após observar os esforços de Lloyd e as pessoas envolvidas, ele encontrou alguma coragem própria. Ele admite ter um senhor indeciso e incompetente. Javier contradiz isso, afirmando que não é verdade. Ele enfatiza que Arcus Frontra sempre foi a pessoa mais gentil e calorosa, mais do que qualquer outra pessoa. Enquanto isso, Arcus Frontra olha para ele e sorri, expressando apreço por suas palavras. No entanto, ele acrescenta que não pode se considerar um bom senhor apenas com base nesses elogios. Ele acredita que um líder deve ter princípios firmes e estar disposto a agir, assim como Lloyd está fazendo atualmente.
Javier reflete sobre o aparente princípio de que o dinheiro é tudo, mas se abstém de verbalizá-lo, ponderando se perseguir riqueza é realmente algo ruim. Arcus Frontra se levanta e anuncia que sua missão não é mais monitorar Lloyd. A partir de agora, ele pede para ser encarregado de proteger Lloyd, o herdeiro das terras. Javier concorda, afirmando que fará o que lhe for pedido. Ele pensa, em segredo, que Lloyd Frontra conseguiu milagrosamente reavivar a fortuna de seu senhor, mas nunca conseguiu gostar dele. Arcus Frontra pergunta sobre as aspirações de Javier para o futuro, oferecendo ajuda em tudo que puder. Javier revela seu desejo de se tornar um cavaleiro e proteger seu senhor. Arcus ri e expressa gratidão, agradecendo-lhe muito. Javier menciona que conseguiu sobreviver àquele inverno rigoroso sozinho, então está confiante de que se tornará o cavaleiro mais forte do mundo. O barão então o presenteou com uma espada de madeira que ele mesmo esculpiu, enfatizando a singularidade daquela espada de madeira. Lloyd ri, afirmando que um órfão como ele pode se tornar um cavaleiro, e que ele pode continuar sonhando e tentar novamente em sua próxima vida. Lloyd coloca a espada de madeira na escada e a quebra. Depois Javier retorna ao seu quarto, tira o casaco e olha para a espada de madeira quebrada, que pendura na parede. Ele reflete que nunca poderia gostar dele. Enquanto isso, Lloyd Frontra se anima, dando boas-vindas ao seu querido cliente e expressando que busca os serviços de canções de Ninar da Frontra mais uma vez. Javier menciona que não consegue mais viver sem ele, afirmando que se tornou viciado. Lloyd acrescenta uma ameaça, afirmando que, se suas instruções não forem seguidas, poderá suspender seus serviços. Javier responde, observando que ele diz a mesma coisa todas as vezes, e sugere que eles simplesmente comecem. Apesar de sua expectativa de não gostar de Lloyd, ele observa que Lloyd parece uma pessoa completamente diferente. Lloyd Frontra pronuncia a frase "Sol Vermelho", com a intenção de ativar o comando indutor de sono. No entanto, Javier já está dormindo e pensa em se odiar por pensar que Lloyd é uma pessoa decente. Enquanto ele também adormece, um homem de cabelos castanhos entra secretamente no quarto deles pela janela. O intruso culpa Lord Lloyd por algo e tenta esfaqueá-lo, ordenando que ele morra. Javier acorda rapidamente, joga o travesseiro fora e corre para bloquear o ataque, sacando sua espada. Na briga, Javier consegue cortar a espada do homem de cabelos castanhos e o agarra, jogando-o no chão. Lloyd Frontra também acorda durante a confusão. Na manhã seguinte, os soldados iniciam o trabalho de instalação dos canos, com Lloyd Frontra por perto, enfatizando a importância da segurança em primeiro lugar. Javier se aproxima e informa que entregaram o homem ao Visconde Lacona. Lloyd reconhece o bom trabalho, mas Javier revela que o homem o alvejou especificamente. Lloyd explica que o Visconde Lacona está pagando caro pela água, sugerindo que ele provavelmente demitiu o homem primeiro. Ele admite que teria feito o mesmo, dado o alto salário, apesar de ser espancado regularmente pelo pirralho vizinho. O homem buscou vingança contra ele por esse motivo. Lloyd comenta sobre a mentalidade mesquinha de tais indivíduos. Javier questiona se isso significa que Lloyd esperava tal incidente, ao que Lloyd esclarece que não exatamente, mas que ele pensou que algo assim poderia acontecer. Javier então sugere que foi complacente da parte dele não tomar nenhuma precaução, acrescentando que sempre se planeja para qualquer eventualidade. Javier pensa consigo mesmo que Lloyd parece considerar e planejar todas as possibilidades com antecedência. Lloyd Frontra pergunta sobre o que ele está falando e menciona que o tem ao seu lado. Então, que outras precauções ele precisa tomar? Ele atribui sua capacidade de se movimentar livremente a Javier, expressando confiança nele. Ele pede que ele considere o fato de que um menino de 5 anos, que perdeu sua aldeia em um ataque de monstro, conseguiu sobreviver ao inverno com a ajuda de Arcus Frontra. Lloyd ressalta que o garoto agora está parado ali como um cavaleiro, questionando se existe algo mais confiável do que isso. Sentindo-se constrangido, Lloyd se pergunta por que Javier não diz nada e se arrepende de ter se sentido tão constrangido. Javier, em seus pensamentos, expressa autodesprezo por pensar dessa forma. Lloyd ri e comenta que foi uma reação muito parecida com a de Javier, rindo novamente.
Javier considera Lloyd Frontra um homem decente, e o sistema o notifica de que Javier Esrahan está finalmente liberando seu ressentimento de longa data, resultando em um aumento de 15 pontos em seu índice de aprovação. Seu índice de aprovação então aumenta em mais 6 pontos. O sistema informa que ele ganhou 320 RP por melhorar significativamente seu relacionamento, elevando seu RP atual para 1.675. Lloyd Frontra menciona que eles terminarão a construção do sistema de distribuição de água até amanhã, e sugere ir a Cremo para obter um lucro substancial. Lloyd Frontra senta-se atrás de Javier em um cavalo e cochila. Depois de algum tempo, ele acorda e pergunta se Javier o agrediu naquele momento. Javier nega. Ele questiona se Javier tem certeza, pois parece que sim. Javier responde perguntando se o viu fazer isso. Lloyd Frontra sugere que pensou em se chamar de nobre e que ele nem sabe andar a cavalo e acha isso irritante, o que o leva a bater em Javier. Javier comenta que é incrível, pois parece que Lloyd agora consegue ler mentes. Lloyd insiste, perguntando se Javier admite ter batido nele. Javier nega veementemente, afirmando que nem sonharia em fazer tal coisa. Lloyd ignora, chamando Javier de mesquinho, e ordena que todos parem. Javier desce do cavalo e Lloyd pede a Javier que o ensine a montar. Javier se recusa, afirmando que ele é um cavaleiro, não um instrutor de equitação. O sistema notifica que o que Javier realmente quis dizer é que ele admira a atitude de Lloyd de se esforçar para aprender o que ele não sabe. Enquanto isso, Lloyd emite uma ordem, e o sistema notifica que o que Lloyd realmente quis dizer é que eles estão determinados a trabalhar duro. Trabalhar duro é fácil para ele, e ele acredita que dará o seu melhor. Javier questionou Lloyd sobre o que ele acabara de dizer. O sistema atribui a mentalidade positiva de Lloyd à gentileza de Javier, descrevendo seu coração e alma como a de um anjo. Lloyd, irritado, diz à janela de status para parar de fazer barulho e a chama de tradutora sem sentido, atraindo a atenção de todos os presentes. Javier pergunta o que aconteceu de repente e questiona se Lloyd perdeu o juízo. A janela de status repete a pergunta de Javier sobre o que aconteceu de repente e se Lloyd perdeu o juízo. Enquanto Lloyd olha a janela de status, outra notificação aparece, afirmando que os rumores sobre ele construir o primeiro sistema hidráulico neste continente estão se espalhando rapidamente. Sua reputação como engenheiro aumentou, e seu nome será lembrado na história da construção do reino e do continente. Sua reputação como engenheiro aumentou, e seu nome será lembrado na história da construção do reino e do continente. O sistema o notifica sobre um bônus de mais 600 RP, elevando seu RP atual para 2.275. A empolgação o invade ao perceber que se trata de uma bolada, indicando o potencial de garantir projetos de construção ainda mais significativos no futuro. Ele entende que reputação se traduz em dinheiro, e dinheiro significa uma aposentadoria tranquila, com um futuro dourado o aguardando. O sistema o notifica novamente, sugerindo que ele realmente perdeu a razão. Javier, observando as mudanças de emoções de Lloyd, pergunta se ele perdeu o juízo, passando da raiva ao riso em um curto espaço de tempo. Irritado com as mensagens constantes, Lloyd monta no cavalo enquanto Javier caminha na frente, segurando as rédeas. Lloyd reflete que a jornada para Creamo definitivamente não foi curta, e à medida que se aproximavam, o inverno se aproximava, fazendo com que chegassem a Creamo apenas no auge do inverno. Depois de um tempo, eles chegam a Creamo, e o Conde Creamo calorosamente cumprimenta Lloyd, agradecendo-lhe pela longa jornada. O Conde Creamo se apresenta como o senhor do lugar. Lloyd Frontra se curva respeitosamente, expressando cumprimentos humildes e se identificando como membro da família Frontra. O Conde Creamo ri, notando que Lloyd é bem diferente do que ele imaginava. O Conde Creamo ouvira rumores de que Lloyd era um construtor talentoso, esperando alguém com um semblante rude. No entanto, ele acha a aparência de Lloyd notavelmente nobre, chegando a sugerir que ele poderia se passar por um membro da realeza. O Conde Creamo pergunta, brincando,
se Lloyd está noivo, e se não, deveria considerar a presença de sua filha. Lloyd se desculpa educadamente, levando o Conde Creamo a gritar sobre a insolência percebida, questionando como um mero servo ousa interromper a conversa entre nobres. O sistema ri, zombando da referência a Lloyd como um servo, e se divertindo com a situação. O Conde Creamo ri, reconhecendo que pode ter causado ofensa, e pede desculpas sinceras, instando Lloyd a não se ofender. Ambos se sentam. Lloyd responde dizendo que está tudo bem. O sistema notifica que a falha está no rosto de Lloyd, provocando risos. Lloyd pensa que, se pudesse, daria uma surra no sistema. O Conde Creamo acrescenta que a culpa é, em parte, de Lloyd por ter um rosto que lembra o de um servo, e Lloyd silenciosamente deseja que ele pare. Pensando no Conde Creamo, a figura influente na noite de sangue e ferro na cidade do comércio, Javier se torna um criminoso procurado após lidar com Monelander Shiloh e Meatloaf. Javier se esconde e acaba sendo preso pelo Conde Creamo. Apesar disso, o Conde reconhece o caráter e a integridade de Javier em sua breve interação e oferece considerável apoio de várias maneiras. O Conde Creamo expressa o desejo de comprar as joias de Lloyd para decorar a estátua que planejam colocar no mar. Lloyd responde com surpresa, questionando a ideia de colocar uma estátua no mar. O Conde Creamo elabora, mencionando que o comércio de Creamo está em declínio. O Conde explica que, há alguns anos, um gigaticista começou a aparecer perto da costa do porto deles. Embora não tenham sofrido danos diretos, a mera presença do gigaticista inspira medo. Lloyd se lembra de ter lido sobre essa situação, na qual não havia meios eficazes para atacá-lo na água, deixando até mesmo a marinha impotente. Refletindo sobre o declínio do Creamo, ele enfrentou uma crise. Lloyd esperava que Javier fizesse algo para ajudar, mas após uma série de tentativas, o assunto foi concluído sem uma resolução clara, deixando incerteza sobre uma potencial segunda temporada. Lloyd inicialmente acreditava saber tudo sobre o lugar a partir do livro, mas agora percebe que mesmo as partes que não foram totalmente explicadas estão se desenrolando na realidade. O Conde Creamo revela que conduziu uma extensa pesquisa para afastar o gigaticista. Durante esse processo, ele fez uma descoberta significativa sobre as sereias, as formidáveis guerreiras que governam os mares. Ele explica que as sereias são objetos de medo para o gigaticista porque têm a capacidade de matá-los. Percebendo isso, o Conde Creamo cogitou construir uma estátua de uma sereia no mar para deter o gigaticista. No entanto, ele agora abandonou essa ideia. Lloyd pergunta sobre sua mudança de planos. O Conde Creamo esclarece que, se eles elevarem o leito marinho para construir a estátua, a profundidade da água não será suficiente para os barcos. Embora o Conde Creamo garanta a Lloyd que a ideia não lhe serve mais, ele faz uma promessa e pretende comprar as joias. Lloyd Frontera se recusa, insistindo que não pode permitir que o Conde Creamo sofra prejuízo e o incentiva a não comprar as joias. Ele responde que não venderá o tesouro. Lloyd Frontera garante que está disposto a vender o tesouro e por um preço alto se possível. Além disso, ele se oferece para construir a estátua sem perturbar o nível da água nos canais marítimos. Ele cogita usar uma combinação de estacas de fricção e caixotões para conseguir isso. Lloyd Frontera e Javier sentam-se em um barco e navegam pelo rio. Lloyd coloca o rosto debaixo d'água para examinar os arredores. Avaliando o leito marinho plano com uma espessa camada sedimentar, ele observa a quantidade certa de maciez no leito rochoso. Lloyd Frontera pergunta por que Javier parece tão feliz quando tira o rosto da água. Javier se desculpa, explicando que é a primeira vez que alguém sofrendo o deixa tão feliz. Ele entrega copos de água a Javier e menciona tirar medidas. Ele pergunta casualmente se o contrato está ok. Lloyd insiste em não mudar de assunto. Javier expressa seu ceticismo, afirmando que não consegue imaginar construir o solo verticalmente a partir do fundo do mar, a menos que se use magia. Lloyd Frontera responde que se trata de um tipo de magia, referindo-se à magia do cimento. Ele pondera como criar cimento neste mundo, considerando que,
com cimento de estilo romano, ele conseguiria fazê-lo. Ao chegar à outra margem do rio, Javier oferece a mão para ajudar Lloyd Frontera a sair do barco, aconselhando-o a ter cuidado e não tomar cuidado com os passos. Lloyd Frontera reconhece a brincadeira de Javier, observando que ela atingiu o nível de um mestre espadachim e pergunta, brincando, se Javier é um mestre em brincadeiras. Enquanto conversam, uma garota chega e pergunta se ele é o mestre Lloyd Frontera. Ela menciona ter algo para dar a ele e segura uma carta nas mãos. Lloyd Frontera questiona quem ela é, ponderando sobre sua identidade. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.